Nos últimos anos, nós nos acostumamos a ouvir na imprensa as notícias, diversas notícias, de que os brasileiros consumiram demais, consumiram em excesso naquele período pós o início dos anos 2000, entre 2000 e 2012, 2013. Nesse mesmo tempo, a gente também se acostumou a ouvir muitas notícias de que os brasileiros se endividaram demais, tomaram muitas dívidas nesse período e estariam numa situação de excesso de endividamento. Com o objetivo de estudar se essas duas coisas efetivamente são verdades e se isso gera algum tipo de comprometimento para o futuro do comércio, dado que a gente está vendo mais recentemente, nesses últimos 2 anos, o comércio passar pela pior crise da sua história, ou pelo menos pela pior crise desde que a gente mede os resultados do comércio, nós da FEComércio resolvemos estudar se essa crise do comércio tem alguma coisa a ver com o passado, tem alguma coisa a ver com um possível excesso de endividamento dos consumidores. Porque se isso for verdade, mesmo depois que passar essa crise que a gente está vivendo hoje, em que a renda das pessoas volte a aumentar, o comércio ainda teria que passar um bom tempo competindo com o pagamento de dívidas. As pessoas teriam que pagar essas dívidas do passado para depois voltarem a consumir. Quais são as conclusões que a gente chega? A gente chega à conclusão de que não. O futuro do comércio não está comprometido por um excesso de endividamento dos brasileiros. A gente estudando esse passado recente, enxerga que sim, houve um aumento do consumo bastante grande a partir de 2004 até mais ou menos 2012 e que o crédito sim desempenhou um papel para esse aumento de consumo. No entanto, o papel que o crédito desempenhou não foi o principal, ele não foi o principal responsável pelo aumento do consumo nesse período. E as dívidas que restaram desse período não são tão grandes quanto a gente costuma imaginar. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que mesmo com uma dívida relativamente moderada, mesmo com uma dívida não tão grande, os brasileiros pagam muito caro todos os meses por o serviço dessa dívida, para rolar essa dívida em juros e amortizações. Por que isso acontece? Porque as taxas de juros no Brasil são altas e o prazo do crédito, o prazo de amortização do crédito é curto. Então as famílias todos os meses têm que pagar muito em juros e amortizações. Nos últimos 2, 3 anos, a taxa de juros aumentou ainda mais. A taxa básica de juros da economia brasileira, que estava lá em 7,25%, mais ou menos em 2011, chegou a 14,25% no ano passado, dobrou praticamente. Isso teve um efeito bastante perverso sobre o orçamento das famílias. Elas passaram a comprometer ainda mais da sua renda com o pagamento de dívidas. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que os juros já estão caindo. Como os juros já estão caindo e o prazo do crédito no Brasil é muito rápido, é muito curto e por isso as famílias renovam as dívidas muito rápido, essa redução de juros já vai ter um efeito ao longo de 2017 de liberar orçamento nas famílias, de aumentar, de diminuir esse estrangulamento gerado pelas dívidas. E isso ocorre relativamente rápido. No curto prazo, se a gente olhar aí para 2017, esse efeito já pode começar a se dissipar, esse estrangulamento por causa das dívidas, já pode começar a se dissipar a partir do fim do primeiro semestre, com essa redução de juros. E se a gente olha para um prazo mais longo, fazendo projeções de mais longo prazo, até 2030, a gente nota que dependendo do cenário, se a gente evoluir na redução de juros, continuar evoluindo no alongamento de prazos, ainda há espaço para as famílias, para o crédito às famílias aumentarem no Brasil. Então, em resumo, a principal conclusão que a gente chega é que não é o endividamento que é o grande limitador para o crescimento do comércio no futuro, e sim a renda das pessoas. Por isso é muito importante que políticas que visem beneficiar o comércio busquem um aumento de produtividade da economia com estabilidade de preços. Isso é o que efetivamente pode aumentar a renda das pessoas com inflação controlada e juros baixos, né? A inflação controlada permite que a gente tenha juros baixos e com isso consiga fazer com que as famílias não comprometam uma parcela da sua renda tão grande com o pagamento de dívidas.